Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Provérbios 19:3 diz que a perversidade do ser humano corrompe a sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. Jesus, ele diz, todo aquele que tiver sobre um jugo, um fardo pesado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque ele nos ensina a contar os dias de forma sábia, né, para que os dias vão bens e prolongados, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que anda segundo o pecado, né, os dias são abreviados. E ainda que um pecador viva muito tempo, né, porque ninguém pode reter o seu espírito, o fôlego de vida. A hora que Deus retira, que o espírito, o fôlego volta para Deus, já não há mais esperança, né? Porque os mortos não sabem de mais nada. E nós sabemos que através das boas atitudes, né, que Deus nos conhece. Então, se alguém persevera no erro, ele está rebeliando contra o Senhor, né? Jesus, ele disse, vou lhes ensinar a quem deveis temer, né? Temeis antes aquele que depois de matar o corpo, ou seja, que retirou o espírito, né, o fôlego de vida, tem o poder, né, para lançar tanto o corpo como a alma aonde o fogo não se apaga, porque ele tem a chave da morte e do inferno, né? E aquele que corrompe a sua vida, semeia para a carne, né? Ele semeia para a destruição, tanto em seus dias serem abreviados, né, como depois naquele dia quando passar no tribunal de Cristo, né? A rebelião, né, ela traz a ira, porque Deus concedeu um alto preço ali na cruz, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque os prazeres da carne são passageiros, né? Mas aquele que segue segundo a obediência de Cristo é algo que vive com sabedoria, foge do pecado, né? Através do entendimento dele dizia do mal, tem os dias prolongados aqui e ainda alcança a salvação e a vida eterna, né? Mesmo que às vezes não prolongue, mas ele está dormindo em Cristo, ele está preparado para a ressurreição, para a vida eterna, né? Assim como ele viveu os dias aqui como esteve, cumprindo o propósito que Deus lhe enviou com um propósito, né? E ele foi cumpridor. Assim, todo aquele tem um propósito, tem que ir aqui, né, debaixo do sol. Cumprir através das boas atitudes que são produzidas pelo Espírito de Cristo, operando pelo amor, cumprindo a perfeita e agradável vontade do Pai, né? Assim, quando nós perseveramos nessas boas obras, através do Espírito dele, através das boas atitudes, e Deus nos conhece, né, nós a quem temeremos, né? Agindo ele, ninguém impede. Ele é aquele que nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade, né? Quando nós seguimos a sua direção, quando nós seguimos os seus passos, né, nós temos a certeza daquilo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou,
Nós vivemos dia após dia sendo renovado pela sua força, pelo seu poder, né? Ele nos concede espírito de ousadia, de equilíbrio, de poder, nos concede as suas virtudes, né, que nós adicionamos à nossa fé, e através do exercício constante da fé, nós discernimos os espíritos, né, examinamos, vivemos segundo um alimento puro, o maná que vem do alto dos céus a todo momento, né, do qual ele nos compartilha, ele tem alegria em nos compartilhar da sua verdade, que é viva e eficaz. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem semeia para a carne, né, vive sem esperança, né, porque a Bíblia fala que as dores que o mundo provoca, né, elas levam à destruição, né, levam a colher a própria perversidade de que se semeia, né, a alma se rebelando contra o espírito, né, como a Bíblia diz: o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. A rebelião não é com homens, né, mas sim está rebelando contra o próprio Deus. A ira humana não produz a justiça divina, né? A Bíblia diz: ireis e não pequeis, porque ele diz: minha é a ira e a vingança, né? E aqueles que estão, como ele já nos falou, aqueles que estavam sendo atribulados, né, passam a haver paz, descanso. E aqueles que estavam causando tribulação passam a colher as suas próprias atitudes, né, passam a ser atribulados agora os que atribularam os outros, né. Aqueles que louvaram os ímpios, né, assim como louvaram a tudo que é perverso, né, e deixaram de adorar a verdade, de testemunhar a verdade que os podia salvar. Como a Bíblia diz, né, amaram mais o prêmio da injustiça, né, e agora já não é mais justificado, porque as primeiras obras de justiça, se agora está vivendo injustamente, já não pode os justificar, porque a perseverança, a fé tem que ser participante do início ao fim, né? Tem que ser dia após dia. Nós temos que perseverar, temos que ficar vigilantes, temos que estar orando sem cessar. A própria Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Somente assim perseveramos nas boas obras, nas boas atitudes, né? Porque de Deus, assim como Cristo que julga nos últimos tempos, porque a ele foi concedido pelo Pai o poder e a autoridade para julgar, ele tem a chave da morte, do inferno, sacerdócio santo, superior a dos anjos, né? O sumo sacerdote, o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós o grande profeta, né? Aquele que ouve o seu espírito e fala pelo seu espírito, é aquele que ouve a essência da profecia, é aquele que libera a palavra segundo o espírito e ao mover sobrenatural, né, segundo o seu espírito. Ele é o grande profeta, ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por amor de nós. E se ele está em nós e nós nele, nós andamos perseverantes, nos purificando, santificando, como ele nos ensina: sede santos, né, porque pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que purificam,
Purifique enquanto há tempo. Aquele que santifica, santifique enquanto há tempo. Jesus disse aos discípulos: por essa palavra vós já estáis purificados, mas nem todo, porque ele sabia daquele que o havia de trair, e ele endurecia o seu coração cada vez mais ainda, para que ele fosse cumprir aquilo que foi dito pelo rei Davi, né? Aquele que comia comigo à mesa haverá de me trair, né? Assim como cumpriu, ele entregou ali Cristo Jesus, né? A Bíblia diz que ele sentiu remorso, né? Mas era o remorso segundo o mundo, né? Onde muitos sentem essa dor, né? E o remorso do mundo ele leva à destruição, tanto da carne como da alma, né? Mas o castigo, segundo Deus permite operar em nós, assim como ele permitiu que o Filho, que a natureza divina, castigado pelo castigo dos homens, foi mais aperfeiçoado ainda. Assim, através do castigo, dos açoites, a nossa alma e o nosso coração é purificado, né? Cada dia mais. Por isso que nós amamos ser exortados por ele, porque ele diz, o pai que ama o seu filho, ele o exorta, né? Ele usa do chicote, da vara da disciplina, né? Lembra-se do machado que flutuou, né? Ali Eliseu corta uma vara, né? E o machado flutua, né? Não se anda sobre as águas a ferramenta que está sendo preparada, não se anda sobre as águas se não aceitar a exortação, a vara da disciplina, né? Porque é ela que nos purifica tanto o coração como a alma. E em mais um dia na perseverança, né? Porque aquele que usa da perversidade corrompe a sua vida, sua alma rebela contra o Senhor e ainda não alcança repouso nas mansões celestiais. A estes, pela ira divina, estão sujeitos a serem condenados para o fogo eterno. Que mais um dia nós nos apresentemos diante do Senhor com o coração contrito, arrependido, do qual Ele não despreza. O Espírito de Cristo faz morada em nós e nós perseveramos segundo as boas atitudes que Ele opera em nós, nos capacita com os dons e nos ensina a operar os dons segundo o amor, porque o amor é eterno. Céu e terra passarão, mas o amor jamais passará, né? O dom supremo, a piedade, né, da qual nós devemos perseverar. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.